Empreendedor começa hoje falando com um entrevistado especial, o professor Sérgio Rocha Lima, que é autor do livro Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. E a minha primeira pergunta é, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, por que essa questão hoje empregado, amanhã empreendedor? É a partir daquela experiência de que as pessoas acabam empreendendo por necessidade ou elas acabam vendo a oportunidade em empreender? Nos conte. É um grande prazer e é sempre muito prazeroso nós falarmos sobre empreendedorismo, né? Então, o tema do meu livro ele aborda uma tendência. Hoje existe uma tendência natural do mercado em que as pessoas despertam para o empreendedorismo. E como você falou, o empreendedorismo pode ser pela oportunidade ou pela necessidade. O empreendedorismo pela oportunidade é aquela veia empreendedor que sempre esteve nas pessoas e que, de repente, é uma veia despertada, é alguma coisa que desperta nele. Agora chegou a minha hora de empreender, eu sempre tive esse dom, sempre tive essa vontade, sempre tive a vontade de ser dono do meu próprio negócio, não ter mais patrão, não ter mais chefe. Então, esse é o empreendedorismo pela oportunidade que eu falo lá do meu livro, né? O meu livro ele conta essa trajetória de como o empreendedorismo é despertado. E como você bem falou também, é a necessidade. Infelizmente, hoje, nós estamos numa economia altamente recessiva, as empresas não estão contratando, mesmo porque, quando aconteceu a pandemia, o que os empresários, os donos de empresas despertaram? Eles despertaram que não existe mais a necessidade de ter 10 funcionários quando a empresa funciona só com 5. Não existe mais a necessidade de você ter um corpo de pessoas trabalhando quando ele verificou que a produtividade pode acontecer com menos pessoas, né? E quando ele despertou para isso, qual é a consequência natural? É o desemprego, né? A pessoa ser dispensada em função de, não por incompetência, e sim por corte de pessoal em função de custos. E aí essa pessoa se vê na situação de ter que levar o provento para casa e ter que fazer alguma coisa para ter as suas receitas. Então, isso é o empreendedorismo pela necessidade. É aquela pessoa que, de uma hora para outra, pensando que tinha uma estabilidade no emprego e, na verdade, essa estabilidade não existe. Aliás, hoje, as pessoas que acham que estão estáveis em qualquer emprego, em qualquer trabalho, elas não estão, porque o mundo muda, a economia muda, as situações de contorno mudam e, de repente, aquela pessoa se vê no estado de não ter mais o seu emprego. Então, isso que me motivou a escrever o livro, porque eu sou oriundo dessa situação. Eu fui empregado há muitos anos, trabalhei como CLT muitos anos, trabalhei com carteira assinada, tinha férias, tinha 13º, tinha férias remuneradas, e, de repente, não foi por necessidade, felizmente, mas foi por oportunidade, que eu me vi na situação de que, espera aí, agora está na hora de eu fazer as minhas próprias receitas, eu ter os meus próprios proventos. E comecei a fazer toda a metodologia de empreendedorismo, porque existe uma cientificidade, ô Mirna, para quem quer empreender. Quem quer empreender não é assim, quero empreender, vai empreende. E aí a gente vê muitos casos que as empresas não dão certo, porque existe toda uma técnica, existe toda uma sequência de aprendizados que o empreendedor tem que ter para ter sucesso no seu negócio. Então, essa é a tônica do meu livro, de exatamente ter essa trajetória, né, de quando você é empregado e depois você despertar para o empreendedorismo, que é uma tendência. Isso aí eu acho que não tem mais volta. Professor, o senhor tocou em algo super importante, que é o foco, o modelo de negócio, o planejamento.
Quando a gente fala em empreender, é importante nesse planejamento o empreendedor pensar: eu preciso atuar em um segmento, ter um nicho de mercado para que a probabilidade desse negócio seja mais positiva do que negativa? Perfeito, perfeito. Você está tocando num ponto essencial. Muitas vezes, o empreendedor, ele por inexperiência, né, ele é tomado o seguinte: poxa, a loja de sucos está dando dinheiro, vou abrir uma loja de sucos. Mas só que a experiência dele profissional é fazer seguro. Então, não existe essa convergência, né, de ele que abre uma loja de suco, mas a experiência dele de anos foi fazer seguro. Um exemplo, uma metáfora. Então, quando você tem uma ideia de negócio, essa ideia deve ser estudada a níveis de mercado, o que é mercado? Concorrência, clientes e a situação existente. Então, quando você vai ter uma ideia de negócio, ou tem vontade de abrir um negócio, você tem que ter essa convergência de quê? Do que você gosta e a sua experiência. Porque se você abrir num nicho diferente daquilo que você sempre soube fazer, trabalhou a vida inteira naquilo, você pode ter algum insucesso. Então, quando a gente estuda a ideia de negócio, né, que vem a reboque, o modelo de negócio, você tem que ter toda uma situação de estudo, de verificar se aquele negócio hoje tem uma tendência satisfatória, se aquela tua ideia tem absorção do mercado, e aí a gente chama que nós vamos fazer uma validação, que isso também está muito próximo às startups, né? O Steve Blank, lá do Vale do Silício, ele nos fala isso, que antes de você abrir qualquer coisa, antes de você colocar dinheiro em qualquer coisa, você deve estudar, você deve verificar se realmente aquilo é uma coisa positiva, inclusive para você, porque é duro você abrir um negócio de uma coisa que você não tem afinidade. Vou abrir uma loja de pet, mas eu não gosto de cachorro, não vai dar certo. Certo, mas aí eu tenho a afinidade, mas não tenho a experiência naquela área. Eu me capacitar anteriormente naquele segmento também é uma prerrogativa para esse negócio? Sem dúvida. Você também está tocando num ponto, Mirna, fundamental e essencial, que se chama capacitação. Por isso que eu falei que o empreendedorismo não é axiologia. Quem faz empreendedorismo pensando, eu acho, aliás, nas minhas consultorias, né, quando eu atuo como consultor, essa palavra é proibida. Dizer eu acho. Não, você não pode achar, porque o empreendedorismo são hipóteses que você tem que transformar em teses. Você, para transformar hipóteses em teses, você tem que fazer todo um estudo no sentido de que aquilo vai ser absorvido pelo mercado, essa tua ideia é uma ideia bem-sucedida, isso aí já acontece em outros nichos. Então, você falou da capacitação. Então, o empreendedor, para chegar a esse ponto de transformar a hipótese, né, no eu acho, no eu sei, você tem que fazer essa capacitação, você tem que fazer treinamentos, você tem que estudar, você tem que ter um aconselhamento de pessoas mais experientes que vão te dar nortes que você jamais pensou que poderia existir. Porque às vezes eu falo assim, não, eu sei fazer tudo e eu vou empreender, está na hora, aí abre o negócio, não dá certo. Então, aí você vai ver por que não deu certo, né? O que acontece inúmeras vezes quando o empresário chega na minha empresa, porra, Sérgio, eu fiz tudo certinho, botei um dinheiro que foi da minha rescisão, né, trabalhista, e agora não está dando certo. Aí a primeira pergunta que eu faço para ele é que você fez um plano de negócio, que o plano de negócio nada mais é do que planejamento, né? Você fazer um planejamento do seu negócio, da sua ideia. Então, eu pergunto, você já fez um planejamento do seu negócio? Não, está tudo na minha cabeça. Aí a gente chega à conclusão que realmente foi um dos motivos de aquele negócio não ter o sucesso que o empreendedor esperava. Aí tem um outro lado também, professor. Por exemplo, aquela pessoa que ela é muito habilidosa e tem toda a capacidade no sentido de produção daquele segmento. Ou é
olha, é um bom fotógrafo, é uma boa cozinheira. No entanto, na hora de planejar, ela é uma boa esse profissional é um bom executor, mas talvez não seja um bom gerenciador, não se preparou para isso. Essa é uma outra fase que precisa ser pensada para abrir um negócio? Sem dúvida, minha, sem dúvida. Isso acontece também a todo momento, a toda hora, né? Que às vezes a pessoa que ficou desempregada naquela hora, quando a gente falou do empreendedorismo pela necessidade, né? Ele fala assim: eu sei fazer bolo, eu sou um expert em fazer bolo, eu faço um recheio maravilhoso, eu sei fazer bolo de laranja, sei fazer bolo de chocolate, sei fazer bolo misto, eu sei. Ótimo. Só que quando ele vai empreender e transformar aquele eu sei fazer bolo em negócio, ele se transforma, ele tem que vestir outra capa. Ele, além de saber fazer bolo, ele tem que vestir a capa de ser um empresário. E quando ele veste a capa de ser um empresário, ele, além de saber fazer bolo, ele tem que ter outras especializações que o só fazer bolo não é necessário, condição necessária para ele empreender. Ele tem que ter uma série de outros conhecimentos para que, além dele saber fazer bolo, ele começa a ter a capa de empresário. E para ele ter essa capa de empresário, aí ele tem que saber gestão, ele tem que saber marketing, ele tem que saber finanças, ele tem que saber negociar. Então, existe uma série de requisitos, condições de contorno, que o só fazer bolo não basta para ele empreender. Ele tem que ter outras várias características que ele tem que aprender ou ele tem que vivenciar para quê? Aquele eu sei fazer bolo virar um negócio de sucesso. Mesma coisa um fotógrafo. Vamos lá, um fotógrafo sabe fotografar, faz cada foto maravilhosa, foto linda, espetacular, só que não basta para ele empreender ele só saber fotografar. Ele tem que ter uma série de outros requisitos, uma série de outras especializações para aquela competência que ele tem, aquele dom que ele tem de saber tirar fotos, ser também um negócio. E aí ele tem vários insumos, vários conhecimentos que ele tem que adquirir para tornar eu sei fotografar um negócio promissor. Professor, eu vou aproveitar a sua experiência em mentoria, que o senhor até já citou aí algumas situações. Quando o empresário chega para o senhor e fala assim: olha, eu montei o negócio, eu investi nesse negócio e eu estou para perder tudo que eu tenho. Dá para mudar essa trajetória no meio do percurso e reverter uma situação como essa? Olha, eu vou te dizer que eu sou um médico corporativo. Eu Boa, boa, sou médico. médico corporativo. Quando a pessoa chega assim, eu estou doente, né? Eu estou com uma dor, né? A dor é que eu vou perder tudo, né? Então, o que a gente faz? A gente faz, copiando os termos médicos, né? Nós fazemos uma anamnésia. Essa anamnésia é o seguinte: vamos fazer um diagnóstico. Vamos ver como é que está a situação da sua empresa. E aí a gente faz vários sites, vários estudos para saber em que fase está aquela doença, aquela dor que ele está tendo. Se for uma dor terminal, Bina, eu vou te dizer com todas as letras e bem sinceramente, que nem eu falo para meus clientes, olha, é melhor você terminar aqui e empreender em outra coisa. Não dá seguimento porque você vai morrer. Agora, tem outras situações, dependendo do diagnóstico, que ainda existe um remédio. Então, a gente faz essa anamnese, esse estudo, e verifica, olha, a situação da tua empresa ainda tem jeito. E para você consertar isso, você tem que fazer isso, fazer um planejamento, fazer um plano de negócio, fazer um canvas, fazer tudo que a metodologia do empreendedorismo aconselha. E aí eu vou salvar ele. E eu digo também muitas vezes, que é outra metáfora que eu adoro, que você vai entender, muitas vezes o empresário ele pula na piscina, mas não sabe nadar. Então, ele depois que pulou na piscina, ele quer aprender a nadar.
Então, as fases estão invertidas. Ele tem, antes de pular na piscina, ele tem que aprender a nadar, porque ele vai cair na piscina, vai saber nadar e vai se salvar. Então, mesma coisa. Quando você me falou, minha empresa não está dando certo, eu estou quase à beira da falência, então vamos estudar. Então, tem situações que são perfeitamente factíveis de ele reverter essa situação e tornar a empresa dele novamente saudável. É claro que também isso não é um clicar de dedos. Existe toda uma maturação para isso. Ele, inclusive, ele seguir os aconselhamentos de alguém que tem mais experiência e fazer com que a sua empresa, esse quadro, seja revertido. Agora, tem situações, como você falou, realmente não tem jeito, e eu, com toda a sinceridade e muito triste, digo, olha, não dá certo, você realmente vai ter problemas, então é melhor você encerrar por aqui e a gente vai tentar fazer uma outra coisa se você quiser novamente empreender. Professor, eu vou aproveitar que o senhor falou um pouquinho da sua trajetória e também dessa habilidade, né, de médico corporativo, e vou voltar lá no seu livro, né? Hoje empregado, amanhã empreender. Quais os sintomas que o empregado tem que é o momento dele dizer é hora de empreender? Muito bom, muito bom. Isso aí, como eu falei, o empreendedorismo é um dom, né? Isso está na veia de todo mundo. Aí, às vezes, basta ser despertado, né? É a mesma coisa quando você está num teatro, as cortinas se abrem e você está esperando uma ótima peça de teatro, e acontece isso também com o empreendedorismo. Qual é a hora? Não tem hora certa. A hora certa é o seguinte: eu estou com vontade de ter meu próprio negócio, não ter chefiota, que eu chamo de ter um chefe idiota. Eu não quero mais ter chefiota, eu não quero mais ter o 13º. Isso está fazendo mal para a minha saúde, isso está fazendo mal para a minha família. Então, essa é a hora, e não existe assim uma hora certa, a hora H. Isso vai ser despertado a partir do que o empreendedor ele tem como estilo de vida ou tendência de trabalho. E eu digo que o emprego está morrendo. O que vai existir hoje é o trabalho. O trabalho está ligado ao empreendedorismo. Então, assim, não existe assim agora é a hora de eu empreender. Eu acho que desde o momento que ele tem essa vontade, que ele pode fazer, inclusive, um paralelismo. Ele pode estar trabalhando no seu trabalho e, depois que ele deixa o seu trabalho, ele começa a empreender. E aí, aquela vontade do empreendedorismo, porque o outro lado, depois que ele deixa o trabalho às 5 horas da tarde vai empreender, ele começa a ter aquela vontade, ter aquele gostinho de que o empreendedorismo dá certo, e ele começa gradativamente a deixar a sua CLT, a sua carteira assinada, para empreender. Então, a hora, não existe uma hora H, basta ele despertar que ele tem aquela potencialidade empreendedora e que pode fazer o seu negócio, fazer os seus proventos e ter a sua receita, não ter mais chefe, não ter mais patrão, e ele trabalhar em forma de resultado. Professor Sérgio Rocha Lima, autor do livro Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês para falar sobre empreendedorismo dessa matéria fascinante, que é a tendência mundial em que ninguém mais vai fugir disso. Muito obrigado, Mirna. Tá certo, olha, e antes da gente ir para o intervalo, nós vamos chamar aqui as dicas de livros e também de filmes para você empreender, que inspiram aí os nossos empreendedores, aqueles que ainda pensam em empreender. E hoje a gente inclui também o livro do professor Sérgio Rocha Lima, Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor. E depois do intervalo, a gente vai pessoalmente até a casa de um empreendedor mostrar como é a rotina dele no dia a dia, trabalhando com um segmento da fotografia. Até já! A
gente começa falando justamente do livro do nosso entrevistado, Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor, o passo a passo de sucesso na jornada empreendedora. A obra destina-se para aqueles que trocam o emprego pela luta diária de empreender, trazendo em seus capítulos desde a criação de novos negócios até a manutenção saudável das empresas, com recomendações de utilização de ferramentas que vão ajudar os leitores a terem mais conhecimentos específicos sobre como empreender, mantendo seus CNPJs conquistados com muita luta, perenes, com lucratividade e sucesso. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Escrito por Carol Dweck, a PhD, professora de psicologia na Universidade de Stanford, Mindset mostra como atitude mental com que encaramos a vida é crucial para o sucesso. A autora apresenta como os acontecimentos da vida são influenciados pela forma como lidamos com nossos objetivos. O filme Um Senhor Estagiário conta a história de Ben Whittaker, interpretado pelo famoso Robert De Niro, um viúvo aposentado que procura formas de se reinventar e encontrar um novo sentido para a vida. Ao encontrar uma vaga de estagiário em uma importante corporação, Whittaker não mede esforços para ser contratado, mas ao conseguir o emprego, passa a enfrentar problemas com a geração que comanda a empresa. O título traz questões como o contraste de gerações, a necessidade de se reinventar para permanecer no mercado empresarial e a forma como liderança e fé em si mesmo são fundamentais para a criação de um profissional de sucesso. Além disso, o tom do filme é divertido, mostrando que sempre é possível aprender com as outras pessoas, independente da idade que elas possuem. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Who? E neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente veio conhecer a história do Denis, que assim como milhares de brasileiros, decidiu dividir o lar com o trabalho, com o empreendedorismo e tem um estúdio fotográfico em casa. Vem conhecer! Registrar o universo infantil com cliques em várias fases do nascimento. Newborn, um tipo de fotografia feita entre o 5º e o 15º dia de vida do bebê. A técnica, que chegou ao Brasil em 2012 e vem crescendo no mercado, consiste em fotos posadas em estúdio ou na casa da família, utilizando acessórios como cestas, caixas e puffs. E é neste universo que um fotógrafo se especializou e decidiu empreender com fotografias infantis. E essa história de transformar parte da casa em um estúdio é o Denis quem vai contar pra gente. Denis, sempre foi assim? Tirar foto em um espaço da sua casa? Não foi, Mina. Na verdade, quando eu comecei, eu tinha um estúdio, né? Eu morava em um apartamento e tinha um estúdio separado, né? Era um estúdio maior por uma época, foi um estúdio menor no começo, depois ele foi crescendo um pouco, mudei para um lugar maior, veio uma época de crise, eu resolvi dar uma enxugada, né? E dentre as coisas nesse enxugar, uma das ideias foi trazer para casa o estúdio, né? Então aí eu consigo ter um espaço que acabou sendo uma vantagem muito grande no fim das contas, né? Eu tenho um espaço onde eu estou o tempo inteiro aqui disponível para atender meus clientes, para receber as pessoas, e eu não tenho tempo de deslocamento, meu custo com energia elétrica, esse tipo de coisa acaba ficando muito mais baixo, né? Porque eu divido com o próprio custo da casa.
E ficou muito mais tranquilo, me deu uma qualidade de vida muito legal também. E não paga aluguel. Não pago aluguel, quer dizer, eu pago aluguel da casa, mas é o que eu pagaria no estúdio. Então eu acabo ficando mais por elas e eu tenho uma qualidade de vida legal aqui. Quando você começou, você sempre tirou foto? Me fala um pouquinho dessa sua trajetória e quando você decidiu empreender. Isso começou lá em 2013, né? Na verdade, eu sou analista de sistemas, minha formação principal é analista de sistemas. Eu trabalhei por uns 10 anos nessa área, trabalhei em banco, trabalhei na IBM, né? Trabalhei em empresas grandes. E aí, em 2013, eu já estava um pouco cansado da coisa do mundo corporativo e eu queria dar uma guinada, né? Dar uma mudada na minha vida. E a fotografia é uma coisa que já vinha desde criança. Quando eu tinha uns 8 anos, eu já tinha ganho uma câmera da minha mãe. Eu tinha um tio que adorava fotografia. A minha mãe, ela sempre gostou muito de fotografia. Essa fotografia que a gente tira em casa, né? Então ela tem até hoje uma sacola enorme com fotos, né? Quando as pessoas chegam em casa, ela tira aquela sacola do armário, vai todo mundo ver, é muito legal. E eu tinha um tio que era ele que fazia essas fotos de família. Tanto que essa câmera aqui é a câmera que era do meu tio, que eu tatuei no braço e tenho ela. E como isso já vinha, né, de família, era uma coisa que eu sempre gostei desde criança, quando chegou lá em 2013 eu falei, bom, agora eu preciso estou querendo dar uma mudada, por que não a fotografia? Aí fui fazer um curso mais profissionalizante para ter uma ideia mais comercial, né, da fotografia, entender mais esse mundo. Acabei conhecendo uma pessoa que foi meu sócio nos primeiros anos de estúdio, depois ele acabou saindo e eu continuei com o estúdio. E foi uma trajetória super legal, foi uma decisão difícil, né? Você sair ali do conforto, de ter um emprego e tudo mais, e empreender. É um passo que você tem que ter uma certa cautela, né, para andar, para seguir. Mas foi muito legal e é muito gratificante trabalhar nessa área hoje. E quando você decidiu que dentro dessa área da fotografia são vários nichos, que você iria por esse nicho de mercado, qual é a vantagem no seu ponto de vista? Primeiro foi muito engraçado como eu caí nesse nicho, porque não foi bem planejado. Eu sabia que eu queria trabalhar com fotografia, mas no início a ideia era ter um leque muito grande de trabalhos, né? Então a gente pegava casamento, pegava aniversário, pegava batizado, pegava ensaios. E aí o que aconteceu? Onde eu trabalhava, por um período ali eu ainda fiquei trabalhando, né, no meu emprego CLT e tocando o estúdio por alguns meses. Aqui, né, onde eu trabalhava, de repente tinha um monte de moças grávidas, um monte de colegas minhas de trabalho grávidas. E elas me procuraram, porque elas sabiam que eu comecei a fotografar e eu comecei a fazer os ensaios, né? Comecei a tocar ali. Aí, passou alguns meses, apareceu uma dessas feiras da gestante, né? Que tinha bastante aqui em Campinas, ainda tem, né? E a gente falou, pô, por que não participar, né? Eu liguei, perguntei como é que era, vi como é que era preço para participar e tudo mais, e eles não tinham fotógrafo aqui, ninguém fazia isso nas feiras aqui em Campinas, naquela época. Eu falei, pô, vamos fazer, né? Mas o que a gente vai levar? Só gestante a gente já tinha. E eu queria levar, na época, que estava começando, que era o ensaio newborn, que é o ensaio do recém-nascido, né? Os bebezinhos de até 15 dias. Só que eu não tinha material. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas gestantes, né, que eu já acompanhava, a gente estudou, né? Uma outra sócia que trabalhava com a gente, né, porque era um casal, na verdade. Ela era pedagoga, então ela já tinha um certo como lidar com os bebês e tudo mais. A gente estudou um pouco como funcionava e falou, vamos oferecer, né, vamos fazer o ensaio. E aí a gente procurou essas pessoas, que eu já tinha feito ensaio gestante, e a gente deu alguns ensaios, deu uns 3 ou 4 ensaios ali para a gente entender como funcionava, aprender, trabalhar e ter portfólio. E foi isso que a gente levou para a feira. E assim, naquela época era muito engraçado, porque ninguém sabia o que era o ensaio, a gente não encontrava, hoje em dia a gente tem muito material para comprar para fazer esse ensaio, né? Um mercado muito mais maduro. Você não tinha material para fazer os trabalhos, e você não tinha uma formação específica quase para você aprender a trabalhar. Então a gente foi meio na raça, né? Foi vendo o que era realmente seguro, né, para a gente fazer, porque a gente está lidando com bebês. Quando você fala em material, é aquele baldinho que se coloca a criança. Uma manta, uma caminha, um fundo. Tá. Tudo isso daí você não tinha, né? Hoje em dia você tem um mercado muito maduro que vem. Que tem esse olhar já, né? Empresas que são bem específicas. Eu vendo material para o ensaio newborn,
né? Você encontra esse material. Aquela época não, aquela época você via mais ou menos o que estava se fazendo lá fora, ia numa senhorinha, alguém ali que sabia fazer um tricô, alguma coisa, ia numa loja de decoração, pegava uma coisinha e fazia, né? E desenrolava o ensaio. E aí começou assim. E foi muito legal na feira, porque a gente chegou, as pessoas nem sabiam do que se tratava, a gente explicava para as pessoas o que era um ensaio, né? Elas não tinham nem ideia. E dali a coisa virou bastante, né? Foi um sucesso a primeira feira que a gente fez, trouxe muito cliente para a gente, dali veio muita indicação e hoje em dia com a rede social isso, a gente consegue espalhar isso mais, né? Aí você disse, é aqui que eu vou ficar. Exato, exato. Aí naquela época a gente falou, não, é aqui que a gente vai ficar. Aí meu sócio acabou saindo, porque meu sócio tinha um emprego, né, fixo e tem uma família maior, ele falou, não, deixa eu ficar aqui que eu estou mais seguro. E eu acabei continuando com o ensaio e uma área que eu nem imaginava que eu ia trabalhar, que é com bebês, hoje é o que eu faço. Você falou, inclusive, que no início teve a ajuda dessa pedagoga e a gente percebeu aqui, a gente acompanhou um pouquinho antes da gravação da entrevista o seu trabalho, aqui não é o newborn, mas é com uma criança, e a gente percebe que você dá toda a dica para o pai, você tenta entreter a criança. Me fala um pouquinho desse jeito que tem que ter para trabalhar com esse público. A criança, ela é imprevisível, né? Então você vai fazer um ensaio desse, você tem que saber que você vai ter que ter no mínimo paciência. Acho que é a primeira coisa que você tem que fazer para fazer esse tipo de ensaio. Então, com um recém-nascido, você não sabe se ele vai... As fotos de recém-nascido, só para explicar, a gente faz ela com o bebê dormindo. 90% do ensaio é feito com o bebê dormindo. Então, a gente tem que ter paciência. Às vezes ele ainda não está dormindo, a gente espera, a gente faz dormir. Às vezes eu levo 1 hora para fazer a primeira foto, tem que esperar, o bebê tá no jeito. E os maiorzinhos também, você tem que entender o momento deles e ter a paciência para poder lidar com eles durante o ensaio, né? Então, eu sei, se um bebê está com 6 meses, ele começou a sentar, então é um bebê que vai me dar um pouquinho de trabalho, mas nem tanto. Um bebê que nem o que você acompanhou aqui, que já é um bebê de 9 meses, já é menos, já está engatinhando. O timing dele é mais rápido, então o ensaio tem que ser rápido, porque eles cansam, não dá para ficar trocando de roupa muito. Então, tudo isso são feelings que você vai criando, né? Conforme você vai trabalhando e vai entendendo. Mas tem que ter muita paciência e tem que gostar. Agora, você também falou sobre a questão da segurança, que inclusive um sócio disse, olha, eu vou trabalhar lá num outro mercado que eu me sinto mais segura. Fala um pouquinho para mim como que é essa questão da segurança versus insegurança quando você decide empreender. É um risco, né? Acho que tudo na vida a gente tem riscos, que a gente tem que decidir se a gente vai correr ou não. A gente tem que balancear, né, os ganhos e o que a gente vai ter. E a gente corre ou não esses riscos. Eu decidi correr. Eu confesso que na época eu gostaria de ter tido mais informação para empreender do que eu tinha. Então, eu não fiz um plano de negócio da maneira que eu acho que eu deveria ter feito. Você começou? Comecei, né? Hoje, se eu fosse dar uma dica para o Denis lá atrás, falar, se organiza melhor para começar, faz um plano de negócios, né? Faz a coisa direitinho, para que esse risco, né? Para que essa virada de chave aconteça de uma maneira mais tranquila, mais consciente. E você deu essa virada de chave no meio desse caminho? Teve que ir atrás de plano de negócio, refazer trajetória, trabalhar precificação e tudo mais? Para o mercado mesmo, que eu comecei a trabalhar, foi aquele choque, né? Porque até então, eu sempre trabalhei em empresa e eu sempre trabalhei, apesar de eu ser analista de sistemas, eu sempre rodei muito as áreas, né? Então, eu trabalhei com contabilidade, com fluxo de caixa, com RH, um pouquinho com cada coisa, né? E aí você sai meio que achando que você sabe alguma coisa, sabe? Não, acho que isso aqui vai me ajudar. E não é verdade. Quando você cai no dia a dia do negócio, você percebe que é muito maior. Por menor que seja o negócio, ele traz uma complexidade que você não conhece, né? Se você não está ali. E aí esse susto, eu falei, opa, né? Dei 2 passinhos para trás, falei, vou procurar, né? Vou fazer direito. Aí eu fui atrás de fazer plano de negócio, fiz cursos do Sebrae, fiz Empretec, e tudo isso me ajudou muito, né, a dar essa virada de chave, né? Tanto que quando as pessoas me perguntam, eu falo que uma dica, se eu puder dar uma dica para alguém, vai se organizar. Antes de abrir o negócio. Antes de abrir o negócio, começa já certinho. Agora, você falou sobre procurar cursos, aprender sempre, e também falou sobre essa questão de tentar organizar a rotina de casa
com o trabalho. Como é feito isso na sua rotina? O meu trabalho ele é muito flexível, né? Eu tenho semanas em que eu tenho um pouco mais de trabalho, um pouco menos. Então, eu poderia tentar fechar datas para eu trabalhar. Falar, não, eu só vou trabalhar de terça a quinta e vou deixar alguns dias, né, ou para cuidar de casa ou para fazer outra coisa. Mas ele é muito volátil, né? A demanda é muito volátil. Então, eu tento ser mais flexível. Como eu tento ter uma quantidade de trabalhos que me permita ter espaços na agenda onde eu vou cuidar das outras coisas. Cuidar de casa, né, fazer uma coisa aqui e outra ali. Tem que tomar um certo cuidado para você não deixar a rotina de casa engolir, né, o teu trabalho, e vice-versa, o teu trabalho também não te engolir de casa, você não ficar vivendo só para trabalhar. Mas eu tento ter uma certa flexibilidade também, não ficar muito ali com os horários, para quando chegar um cliente e falar, pô, eu precisava de um ensaio, meu bebê nasceu, principalmente o recém-nascido, que eu só tenho 15 dias ali para fotografar, eu tento ter uma certa flexibilidade. Não, vem que a gente faz, a gente dá um jeito, e aí eu me reorganizo aqui com os meus trabalhos, né? Agora, eu vou ter que ser um pouquinho mais regrado, provavelmente, com isso, porque a minha esposa está grávida, meu bebê chega agora no finalzinho, ela também é autônoma, ela é nutricionista, então a gente vai ter que meio se dividir com os horários de agenda para a gente novo poder compromisso, né? atender a demanda do nosso pequeno e atender os nossos trabalhos também. Quando a gente fala em abrir um negócio, você abriu em 2013 e falou que no meio desse caminho foi atrás do Sebrae e tudo mais. Logo no início, você já abriu a MEI ou no meio do caminho? Quando foi? Eu abri a MEI. Até porque isso facilita muita coisa, né? Ter uma conta separada num banco para você trabalhar, ter acesso a algumas coisas a mais. É legal você estar aí, dar um pouco mais de credibilidade para o seu cliente também. O fato de você estar ali com o CNPJ, mostrar para ele, não, eu sou uma empresa, eu não estou aqui de brincadeira, né? E isso é muito legal. E o MEI, né, puxa vida, você abre em 5 minutos no site do governo, né, e você tem o CNPJ ali rapidinho, o custo é super baixo por mês, vale super a pena. Enquanto você estiver enquadrado ali, é perfeito. Muita gente tem até aquele mito de, eu não vou abrir a MEI porque eu vou ter que pagar um monte de imposto. Não é assim. De jeito nenhum, muito pelo contrário, né, você paga aquela taxinha ali mensal, tá até debitando na minha conta, se eu não me engano, acho que tá uns R$60 por mês agora, debita direto lá e acabou, é só isso. Agora, quando a gente pensa em pandemia, muitos eventos foram afetados, inclusive um dos setores mais afetados. E no seu caso, nesse modelo de trabalho, afetou de alguma forma, positivamente ou negativamente? Afetou. Eu acho que todo mundo foi bastante impactado, né, com a pandemia, não tem como, principalmente nos primeiros meses que a gente tinha menos informação. Então, quando veio a pandemia, a gente tomou aquele susto. Eu tomei aquele susto, falei, não, vou fechar pelo menos uns 15 dias, ver o que vai acontecer. Mas no começo todo mundo pensava que ia ser um mês no máximo. E aí? E aí eu fechei esses 15 dias e fiquei ali, né, esperando exatamente isso que você falou, esperando esse 1 mês, 2 meses ali passarem e a coisa andar. E não aconteceu. Aí eu tive que retomar alguns trabalhos. Comecei a retomar uma quantidade muito menor de trabalhos, só estúdio, né? Evento não estava tendo. E os trabalhos esporádicos, assim, para eu ter tempo de higienizar a sala, manter, né, trabalhar ali dentro dos protocolos que eu podia trabalhar. E garantir também as pessoas que viriam ao estúdio, que vieram, inclusive, toda essa segurança também, né, Denis? Todos os clientes tivessem essa segurança. E hoje, a gente pode pensar em planos, a gente está retomando aí, existe até uma possibilidade de logo de retirada de máscara e tudo mais. Como fica o seu trabalho nesse contexto? Agora já melhorou muito. Por mais que eu não faça tanto evento, né, o evento representou hoje uns 20%, 25% do faturamento, faz muita falta, né? E agora isso está retomando. Esse ano ele já começou bem mais legal do que os 2 últimos anos. Então, as pessoas já estão procurando mais, elas têm mais segurança para fazer os trabalhos, elas já estão mais tranquilas, e isso está refletindo já. Faturamento. Importante colocação. Todo mundo que quer empreender quer saber quanto eu vou ganhar, qual é a possibilidade. Me fala um pouquinho dessa questão de como é o seu faturamento e como você trabalha e lida com isso no seu dia a dia. Tá, o faturamento ele é legal, eu consigo ter uma qualidade de vida boa, né? Praticamente ali equiparada com o que eu tinha quando eu era CLT, e acho que dá para expandir um pouco mais isso, coisa que quando você está trabalhando empregado, às vezes você tem um pouco mais de limitação para conseguir expandir
esse universo, né? O que você diria para quem está assistindo e está começando? Se organiza, tenha paciência e, assim, independente do tamanho que você quer ter, cresça de uma forma sustentável, né? Não se endivida, procura, faça esse crescimento por degraus, né? Em algum momento você chegou a pegar algum empréstimo para a empresa ou não? Não peguei, na empresa não peguei. Mas é importante você crescer, assim, de maneira sustentável, né? Não dê passos maiores que a perna. Eu acho que esse é uma dica legal para quem quer empreender e saiba onde você quer chegar. É uma coisa que eu aprendi lá nos cursos do Sebrae, uma coisa que o pessoal sempre dizia, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, só que ele não vai te levar para o lugar certo. Então saiba para onde você quer ir, para você pegar o caminho certo e chegar onde você quer chegar. Muito obrigada, Denis. Eu que agradeço, fico feliz de participar. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando que você pode acessar outros temas, outras histórias que nós trazemos aqui. O endereço aparece aí no seu vídeo. Também quer mandar uma sugestão? O WhatsApp da TV Câmara Campinas é o 19 97829 3776. E até um próximo Ser Empreendedor.